tarde! Nossa aula de hoje é de matemática. E hoje nós vamos revisar as ordens e as classes dos numerais. Nós estudamos esse conteúdo, em uma outra aula e hoje nós vamos fazer uma revisão e em seguida um exercício para fixarmos melhor esse conteúdo aí, ok? Nós organizamos os numerais em ordens e classes. Nós temos aqui, olha só, 4 classes. Nós temos a primeira classe, temos a segunda classe, a terceira classe e a quarta classe. A primeira classe é a classe das unidades. A segunda classe é a classe dos milhares. A terceira classe é a classe dos milhões e a quarta classe é a classe dos bilhões. Aqui nessa primeira classe, você pode observar que nós temos as unidades simples. São 3 ordens na primeira classe. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A primeira ordem é as unidades. A segunda ordem são as dezenas. E a terceira ordem são as centenas. Na segunda classe, nós temos a classe dos milhares. E nessa classe, nós também temos 3 ordens. Nós temos aqui, olha, a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Nós temos a quinta ordem, que são as dezenas de milhar. E nós temos a sexta ordem, que são as centenas de milhar. Na terceira classe, nós temos aqui, é a classe dos milhões. Nós temos a sétima ordem, que são as unidades de milhão. Nós temos a oitava ordem, que são as dezenas de milhão. E nós temos a nona ordem, que é as centenas de milhão. Bom, nós temos um exemplo aqui, olha, um número grande. Nós temos aqui, olha, 1.634.273. É um número bem grande. Lembrando que nós começamos, de trás à frente. Então, nós começamos aqui pelo 3, que é o último algarismo desse numeral. Nós temos o 3, que ele está na classe da unidade. Então, nós temos aqui 3 unidades. Nós temos aqui o 7, que está na classe da dezena. Então, nós temos aqui 7 dezenas. E temos o 2, que está na classe da centenas. Então, nós temos aqui 2 centenas. Então, nós temos aqui, olha, 3 numerais. Esses 3 numerais estão formando a primeira classe. Classe da unidade simples, não é isso? E temos aqui agora uma outra classe, que é a classe dos milhares. Nós temos o 4, que está posicionado na unidade, só que agora é uma unidade de milhar. Nós temos o 3, que está posicionado na dezena, mas agora é uma dezena também de milhar. E nós temos o 6, que está posicionado na centena, mas é uma centena de milhar. Então, esses 3 algarismos aqui formam uma segunda classe, que é a classe dos milhares. E nós temos o 1 aqui, olha. O 1 está posicionado na unidade, só que agora é a unidade de milhão, certo? Então, olha, ele já faz parte da terceira classe, não é isso? Faz parte de uma terceira classe aí, que é a classe do milhão. Deram para entender? Então, agora nós vamos ao exercício, para fixarmos melhor o aprendizado de hoje. Esse exercício, você vai copiar no seu caderno de matemática, copia ele todo primeiro. Depois que você copiar tudo, aí você começa a responder, tá bom? A turminha 32 já tem esse exercício no caderno, que nós fizemos em uma aula Zoom.
só que ele ainda não foi corrigido, tá? Então, hoje você vai corrigir, conferir todo o exercício que você fez no caderno, para ver se está certinho, se você acertou e se você conseguiu aprender certinho, ok? Então, vamos lá. Observe o numeral e responda. Nós temos aqui, olha, 123.456. É um número bem grande. Agora você vai responder. Qual que é a unidade desse numeral? Responda para nós. Você sabe? Vamos ver? Ah, quem respondeu 6 está certo. O 6 é a unidade. Nós temos que lembrar que sempre nós começamos de trás para frente, do finalzinho, né? Então, vamos lá. Qual que é a dezena desse numeral? O 5. E agora, qual que é a centena desse numeral? O 4. Então, nós temos aqui, olha, unidade, dezena e centena. O numeral 456 formou uma classe, que é a classe da unidade simples, certo? Mas o numeral ainda continua. Vamos lá. Agora nós vamos entrar numa segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, qual que é a unidade de milhar desse numeral aí, gente? Unidade de milhar. É o numeral 3. É a unidade de milhar. Já na segunda classe aí, não é isso? Agora nós temos a dezena de milhar. Qual que é ela? É o numeral 2. Ela está na dezena de milhar, na segunda classe de milhares. E nós temos a centena de milhar. Qual que é esse numeral? É o numeral 1, que está na classe de milhar. Então, nós vamos aqui, olha, deixa eu ver, não precisa escrever isso agora, nós só vamos dar uma conferida. Na unidade, o 6 tem qual valor? O 6 tem um valor de 6. Na dezena, o 5 tem qual valor aí, gente? 50. E na centena, o 4 tem qual valor? 400. E agora, na segunda classe, nós temos o 3. Quanto vale o 3 aí nessa segunda classe? 3.000. Quanto que vale aí o 2 na dezena de milhar? 20.000. E nós temos a centena de milhar, que é o numeral 1. Quanto que o numeral 1 vale aí na centena de milhar? 100.000, certo? Porque nós falamos assim, ó, 123.456. Então, agora você vai escrever a ordem de cada numeral. Lembrando que cada algarismo é uma ordem, de trás para frente, certo? Então, nós vamos começar aqui pelo 9, de trás para frente, certo? Vamos lá, então. Qual que é a ordem do 9? Primeira ordem. A ordem do 8, segunda ordem. A ordem do 7, terceira ordem. A ordem do 6, quarta ordem. A ordem do 5, quinta ordem. A ordem do 4, sexta ordem. A ordem do 3, sétima ordem. A ordem do 2, oitava ordem. E a ordem do 1, nona ordem. Todo algarismo tem uma ordem. Nós contamos aí do último para o primeiro. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim sucessivamente. Deu para entender, né? Cada numeral, cada algarismo é uma ordem, tá bom? Então, vamos aí, ó. Nona ordem, oitava ordem, sétima ordem, sexta ordem, quinta ordem, quarta ordem, terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem, tá bom?
Agora, numeral 3. Exercício de numeral 3. Escreva as classes desses numerais. Nós temos aqui um numeral grande, 456.789. A primeira classe, nós sabemos que a cada 3 numeral é uma classe, não é isso? Então, vamos lá. E como é que nós contamos isso? De trás para frente, não podemos esquecer. Então, olha, os 3 últimos numerais aqui formam 789. Esses 3 numerais aqui formam uma classe. Então, olha, a primeira classe é 789, porque nós contamos de trás para frente. E nós temos a segunda classe. Essa segunda classe é o numeral 456, formado também por 3 algarismos, que formou a segunda classe. Então, vamos lá. 456, certo? Pergunta de número 4. Nesse numeral que nós mostramos para vocês agora, 456.789, qual que é o valor posicional do numeral 6? Qual que é o valor? Olha só, 456.789. O 6 está posicionado em qual classe? O 6 está posicionado na segunda classe, classe de milhares. Então, qual que é o valor dele? Então, vamos falar de novo para ver se a gente consegue descobrir. 456.789. Então, é 6.000, né? Então, vamos ver isso, é isso mesmo? 6.000 é o valor posicional, o valor da posição do 6. Lembrando que, se o 6 estivesse em uma outra posição, em um outro lugar, ele já teria um valor diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos para a segunda pergunta, a quinta pergunta. Qual é o valor posicional do numeral 7 nesse numeral aí? 456.789. Olha só, nós falamos, então tá fácil. 456.789. 789. Então, 7 tem o valor de 700. Lembrando que o 7 está nos últimos 3 algarismos. Então, o 7 está na primeira classe, que é a classe das unidades simples. E ele está posicionado na centena simples. Se ele está na centena simples, ele vale 700. Tá bom? Então, tá. Então, chegamos ao final da nossa aula aí e até a próxima.